Bom, em 2011, Adalberto, nós realizamos aí alguns documentários que foram importantes aí para a programação da TV Assembleia, justamente por ampliar o leque de informação da TV, ou seja, a gente saiu aqui do prédio da Assembleia Legislativa e foi cumprir exatamente aquilo que diz, né, os preceitos legais aí da Assembleia, né, que é cobrir todo o Maranhão, né? Então a gente se deslocou aí para algumas regiões, acompanhando algumas vezes as comissões e as frentes especiais aqui da Assembleia Legislativa no trabalho do Legislativo, né? Alguns desses trabalhos foram temas dos nossos documentários. Tem uma música do Milton Nascimento que diz que todo artista tem que ir onde o povo está, né? E no caso do parlamento, essa é uma necessidade premente, né? Há necessidade realmente do deslocamento, o trabalho do parlamentar, o da Assembleia não é restrito apenas ao parlamento, às ações que são feitas aqui, por exemplo, na capital, que é a sede do parlamento, mas a ida ao interior. O detalhe é que nesses documentários que nós apresentamos, alguns deles foram inclusive enviados para Brasília e serviram de suporte para muitas das ações feitas aqui no parlamento. Um exemplo disso é a Frente Parlamentar da Baixada Maranhense, né? As audiências sempre, elas abriam a audiência, na abertura da audiência era exibido esse documentário. Como é que foi, Cristiano, essa experiência de viajar com a nossa equipe? Você que teve a oportunidade de ir a vários lugares aqui do estado, né? Cobrindo, acompanhando de perto, sentindo inclusive as manifestações, né, da cultura do povo, enfim, como é que foi essa experiência? A gente pensou numa peça que pudesse retratar para as comunidades locais, né, onde as audiências iam ser realizadas, nos municípios de São João Batista, Viana, Pinheiro e Cururupu, exatamente o que era a ideia da frente parlamentar, né, e que era de congregar a população local e também ouvir, né, todos os problemas daquelas regiões, né. Então a gente fez esse documentário. E esse documentário era exibido antes das audiências públicas, retratando o papel aí da frente parlamentar e inclusive mostrando para essa população quais eram as obras aí que seriam realizadas nas regiões. Vai lembrar que esse é um gênero pouco utilizado na TV do Maranhão, que nós estamos cumprindo como TV pública o nosso papel também de dar à população maior profundidade em relação às informações, e é isso que se faz nesse gênero chamado documentário. Em 2012 vem muito mais por aí, nós já temos uma série de temas já relacionados para que possamos fazer então novos documentários. Em 2011, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão demonstrou sua ampla capacidade de intermediar questões de conflito social, mobilizando vários segmentos em prol da solução de questões de interesse público. Através das audiências públicas, o Poder Legislativo mostrou seu caráter fiscalizador de forma objetiva e democrática. Em 2011, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão demonstrou sua ampla capacidade de intermediar questões de conflito social, mobilizando vários segmentos em prol da solução de questões de interesse público. Através das audiências públicas, o Poder Legislativo mostrou seu caráter fiscalizador, de forma objetiva e democrática. Foi criada pela Assembleia a Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Maranhense. Os fatores que causam o atraso econômico da região e os setores potenciais para o desenvolvimento foram debatidos numa série de audiências públicas que tiveram início pelas cidades de Viana e São João Batista. Em seguida, a Frente Parlamentar realizou audiências públicas nas cidades de Pinheiro e Cururupu no mês de julho. Estavam presentes lideranças políticas e representantes do movimento social da região. A Regional 3, classificada pela Frente, reúne além de Pinheiro os municípios de Turilândia, Bacurituba, Pedro do Rosário, Palmeirândia, Santa Helena, Perimirim e Bequimão. A audiência contou com representantes da SEMAR e do Sindicato das Empresas de Telefonia, que mostraram os serviços prestados para a região. Serviços que estão na lista de reclamações dos moradores. Os problemas na telefonia móvel motivaram a realização de uma audiência pública que colocou frente a frente consumidores e prestadores de serviços, com a mediação dos deputados da Assembleia. Durante a audiência, várias reclamações da população. O prefeito e a presidente da Câmara de Vereadores também demonstraram seu descontentamento. A situação de Barra do Cordeiro do Maranhão toda. A gente pega um telefone que liga e não dá. Isso não é só aqui, mas a gente fez um pedido. E eu espero que eles vão considerar
e fazer um trabalho para o povo, não só da Barra do Corte, de todo o Maranhão. No Maranhão já houve uma suspensão de serviços por uma empresa que não estava atendendo, ela estava jogando mais vendas, não estava acompanhando a estrutura. Então a Anatel expediu uma medida cautelar que impediu, e até hoje essa medida está vigente, ela não pode ainda vender determinados planos de serviço que acarretaria um aumento muito grande da rede. As condições salariais e trabalhistas dos enfermeiros maranhenses também foram debatidas em audiência pública, que reuniu mais de 3.000 profissionais dessa categoria na Assembleia Legislativa. Além de funcionários, também somos pacientes e muitas vezes. E que a gente também precisa de atenção, a gente precisa de cuidado, de assistência, porque nós enfermeiros somos gente que cuidamos de gente. Nós auxiliares e técnicos somos gente que cuidamos de gente. Temos pai, temos mãe, temos famílias, temos maridos, filhos, que precisam do nosso apoio, do nosso carinho. A audiência pública promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias da Casa Legislativa discutiu os avanços e entraves da Lei Maria da Penha. Durante o evento, foram discutidas também estratégias para o enfrentamento da violência doméstica e de gênero, além de medidas que visem proteger as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência no Maranhão. Essa situação da denúncia pelas mulheres também de classe alta também tem aumentado, né? Agora, assim, no geral, o que se observa é que o número geral das ocorrências registradas tem sido muito maior a cada ano. O número de denúncias aumenta porque aumenta o número de informações para as pessoas estão se apropriando mais da lei, né, do direito de ter direito, né? Mas eu acho que ele não revela, não faz ainda um retrato fiel da situação, porque muita gente não denuncia, muita gente não se percebe vivendo violência. A audiência pública que debateu a Comissão Nacional da Verdade, que tinha como principal objetivo revelar verdades sobre a ditadura militar, garantindo o direito à memória de fatos que marcaram nesse período o país e o Maranhão. E eu tenho vontade que o povo tome conhecimento de perto do que aconteceu no período da ditadura militar. E não é só eu, é centenas de outros companheiros que foram torturados, que foram mortos, assassinados, foram mortos, jogados nas águas do rio, do mar, por todo canto, e mortos. E esse aqui me dói demais, porque os companheiros, além de sofrer, morreram. Não estão nem vivos para contar a história depois. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para discutir a política estadual de atendimento a pessoas portadoras de DST-AIDS no Maranhão. A audiência teve foco na precariedade no teste de genotipagem nas redes laboratoriais do Estado e municípios. No estado do Maranhão, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com a questão da realização dos exames de genotipagem, que é justamente o exame que a pessoa precisa fazer toda vez que o vírus pega resistência à medicação que a pessoa está utilizando. Ele tem que fazer o exame de genotipagem para que possa ser providenciada uma outra medicação que o organismo ainda não tenha resistência. E esse exame está demorando de 6 meses a 1 ano para se receber o resultado. Muitas vezes, quando o resultado chega, se a pessoa não tiver ido a óbito, mas já está com sequela, já está mais difícil de fazer o seu tratamento. A Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da Comissão de Obras e Serviços Públicos, realizou uma audiência pública para tratar sobre o sistema de transporte de São Luís. O evento teve como objetivo discutir propostas de melhorias para o atual sistema de transporte coletivo da capital. São números que a gente sabe que aqui a gente não tem que achar culpa e culpado. A gente, na verdade, tem que discutir o sistema como um todo e ver a possibilidade de encontrar uma solução. A verdade é que também se coloca o PROCON à disposição de todos para que essas questões de reclamação passem por nós também. Passe lá pelo nosso órgão justamente para que a gente identifique esses problemas. Os impactos ambientais decorrentes da implantação da usina hidrelétrica de Estreito foram debatidos em audiência pública através da Comissão de Meio Ambiente. Nós estamos vivendo de salário de miséria, de cesta básica. Acabamos de descarregar um caminhão de cesta básica na colônia de pescador para distribuir para todas as famílias de pescador. E a vida
vivendo para não morrer, mas vantagem não tem. Pretendo expor num relatório ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, né, o presidente Léo Cunha, além de outras sugestões. Eu acho essa primeira de fundamental importância. Uma auditoria, preferencialmente uma empresa ou alguém especializado que venha ao local para verificar em loco, né, o que de fato está acontecendo, para que haja uma comprovação com aquilo que foi proposto e com o que está no relatório. Eu acho que só assim se pode ter uma visão certa e correta do que de fato está acontecendo aqui pós licença de operação. Após elaboração de relatório com a atual situação dos hospitais públicos do Estado, feito pela bancada de oposição, o secretário de Saúde, Ricardo Murá, esteve na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre informações levantadas. Ele também detalhou investimentos na saúde do Maranhão feitos ao longo do ano, assim como as melhorias consolidadas. Depois de muitos anos, a estratificação de um sistema que não respondia, nós conseguimos finalmente a tão falada e tão decantada e tão discutida regionalização. Então hoje o estado do Maranhão está dividido em 19 regiões assistenciais de saúde. Um reajuste de 86,9% nas contas residenciais de água e esgotos. Essa foi a motivação para a audiência pública. O estudo que a CAEMA fez, ela está solicitando um aumento que poderá chegar até 80%, certo? Em algumas categorias. Isso não quer dizer que esse estudo vai ser aprovado. E ao contrário do que muitos imaginavam, as novas regras eleitorais previstas na reforma política, que continua em debate no Congresso Nacional, serão aplicadas somente nas eleições de 2014. O assunto também foi foco de debates aqui na Assembleia, numa audiência pública que contou com a participação de deputados federais e estaduais. Ainda está acontecendo aqui no auditório o deputado Gervásio Santos, na Assembleia Legislativa do Maranhão, a audiência sobre a reforma tributária brasileira, com a presença do deputado federal Sandro Mabel, do PR. Ele que é autor da proposta de emenda à Constituição 233/08, que prevê a alteração do sistema tributário brasileiro. A reforma prevê a unificação da legislação do ICMS, que é um dos pontos mais polêmicos dessa proposta, segundo o próprio deputado Alexandre Almeida, que preside a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa. Também estão participando da audiência o senador da República, senador Edson Lobão Filho, e o deputado federal Luciano Moreira. A audiência tem como pontos fortes a unificação dos 5 principais tributos brasileiros que são pagos para a criação de um novo tributo, o IVA, que seria um tributo que vai reunir os 5 principais impostos que o brasileiro paga. Bom, a Assembleia Legislativa mostrou aí a sua força através das audiências públicas, trazendo para casa, né, para a Assembleia Legislativa, temas de interesse social, e a gente viu esses temas desfilando aí durante todo o ano aqui pelos auditórios e pelo plenarinho, né? Temas como trabalho escravo, como a questão do transporte público, como a questão dos idosos, todos esses temas foram discutidos aqui amplamente com a participação da sociedade, que foi mais importante. E a transmissão ao vivo da TV Assembleia é uma novidade também, já que essas audiências já vinham acontecendo, isso faz parte da rotina da casa, mas tivemos um número recorde esse ano, todos os números relacionados à produção do Legislativo foram recordes em 2011. Um deles é a questão das audiências públicas, uma participação muito grande das pessoas, você percebeu pelas imagens, os auditórios sempre lotados, né? E a TV Assembleia transmitindo ao vivo. Um momento extremamente emocionante foi aquele quando encerramos aqui uma audiência discutindo a questão da sustentabilidade, da questão da derrubada de palmeiras de babaçu e as quebradeiras de coco cantando, né? Aqueles cantos tradicionais que elas cantam inclusive no dia a dia de sua atividade. E foi um momento extremamente emocionante desse ano de 2011, transmitido aqui pela TV Assembleia. Retratando exatamente aquilo que é o papel da Assembleia Legislativa, né? A Casa do Povo. Aí a gente vendo os espaços da Assembleia sendo ocupados por segmentos, por sujeitos sociais, né, que fazem parte, que têm interesse em relação àquele tema. E vale destacar, Adalberto, as audiências públicas realizadas no interior do Estado, ou seja, a Assembleia itinerante, né, que saiu de dentro do seu prédio, né, os deputados saíram em comissões especiais e foram para o interior do Estado. Isso é extremamente importante para o fortalecimento, inclusive, da democracia e da participação popular. Afinal de contas, o mandato aqui é um mandato concedido pelo povo,
né? E os eleitores têm todo o direito de acompanhar de perto isso, inclusive como aconteceu nas audiências públicas no interior.